A Europa tem apenas 3 anos para se preparar para um ataque da Rússia à OTAN e poderia acabar perdendo uma guerra para Vladimir Putin. Esse foi o som apocalíptico aviso do secretário de Estado da Polônia, um respeitado think tank alemão. Nas últimas semanas, enquanto a ideia de que o Kremlin está prestes a enfrentar a mais poderosa aliança militar do mundo, tendo acabado de estragar a sua guerra na Ucrânia, pode parecer rebuscada, há razões convincentes para levar isso a sério. A Ucrânia está lutando no campo de batalha porque as armas ocidentais que lhe foram dotadas provaram ser menos poderosas do que o esperado, as mesmas armas em que a Europa dependerá para defender-se caso a Rússia ataque. Enquanto isso, Putin acaba de passar um novo orçamento que irá investir dinheiro em seu exército e não fez segredo de seu desejo de recuperar a glória do Império Russo. É até concebível que a Europa poderia ter que se defender sem a ajuda dos Estados Unidos, a espinha dorsal da OTAN. Donald Trump não é grande amigo da aliança, e ele parece cada vez mais provável reconquistar a Casa Branca no próximo ano, o que deixaria Putin encorajado contra uma Europa enfraquecida. Poderia o continente europeu sobreviver? Os alarmes estão sendo soados por Jacek Sierra, o chefe de Gabinete de Segurança Nacional da Polônia, e os estudiosos do Conselho Alemão de Relações Exteriores. A ambição do presidente Putin. Primeiro, ambos acreditam que as ambições de Putin vão muito além da Ucrânia e incluem mais ou menos reconstruir o antigo império da Rússia. Houve uma época que incluía gente da Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia e a própria Polônia, todos os quais são agora independentes e crucialmente fazem parte da OTAN e têm boas razões para acreditar nisso. Antes de invadir a Ucrânia em 2022, Putin exigiu que a OTAN retirasse suas tropas de todos esses países, dando uma indicação clara de onde ele pensa que as fronteiras do Ocidente deveriam acabar e onde as da Rússia deveriam começar. Então, em junho deste ano, ele fez um discurso em uma exposição dedicado a Pedro, o Grande, o homem que lançou as bases do Império da Rússia, onde ele disse ao seu público que seu destino é voltar e fortalecer os antigos territórios da Rússia. Eles alertam que isso é uma prova clara de que Putin pretende atacar a OTAN assim que sentir que a Rússia está pronta para isso. Segundo, ambos argumentam que Putin está se preparando para tal guerra e irá lançá-la assim que ele reconstruir seu exército a partir das perdas que sofreu na Ucrânia. O único ponto em que eles discordam é quanto tempo isso levará. Os alemães pensam em 6 a 9 anos, mas as pesquisas dizem que se a Ucrânia cair, isso pode acontecer em apenas 3 anos. Apenas algumas semanas atrás, Putin assinou oficialmente o orçamento do Estado da Rússia para 2024 e acredita-se que inclua uma grande quantidade de dinheiro para a defesa militar, por volta de 115 bilhões. É difícil exagerar o quão significativo isso é. Significa que quase 40% de todos os gastos do governo, mais do que Putin gastará em coisas como pensões e as escolas, vão para o exército. É ainda maior em termos de PIB, o que notoriamente aumenta os gastos da América. Como resultado, os alemães acreditam que a Rússia irá ser capaz de recrutar e treinar 280 mil soldados por ano, e Moscou afirma que pode construir milhares de tanques no mesmo período de tempo, e tendo construído 2.100 nos últimos 12 meses. Acredita-se que esse número inclua apenas algumas centenas de novos tanques e muitos mais modelos antigos que foram reformados, mas ainda assim são números impressionantes. Significa que Putin poderá se recuperar de todas as perdas que sofreu na Ucrânia, dentro da estimativa de 3 anos, presumindo que ele possa forçar Kiev a algum tipo de trégua. Mas se ele aumentar esses números com a sua onda de gastos militares, ele pode ser capaz de reconstruir seus exércitos, mesmo sem a necessidade de paz. Mais razões para acreditar que Putin pode atacar a OTAN estão dentro da própria aliança. A primeira fracassada ofensiva da Ucrânia colocou em questão o armamento da OTAN em questão. Kiev e seus aliados apostam que eles poderiam obter uma vitória rápida porque o equipamento deles era melhor que o da Rússia. Esse não era apenas o seu plano para a Ucrânia, mas para a Europa como um todo. Durante décadas, líderes do continente têm vindo a reduzir o tamanho de suas forças armadas, na crença de que poderiam fazer mais com menos, desde que tivessem o contingente de armas de ponta. Mas como a Ucrânia demonstrou que a tecnologia só conta até certo ponto, um fato que certamente deixara os líderes europeus inquietos.
Segundo a OTAN, poderia estar caminhando para um futuro onde perde seu membro mais importante, a América. Nenhum país gasta mais com suas forças armadas em dólares do que os Estados Unidos, e a razão pela qual os europeus se sentiam tão confortáveis em cortar seus próprios exércitos é porque eles estavam na equipe dos Estados Unidos. Mas o apoio de Washington ao continente não parece mais garantido. Apenas nas últimas semanas, senadores bloquearam um pacote de defesa que incluía ajuda para Kiev, em meio a uma disputa sobre sua fronteira sul. A pesquisa desta semana mostrou que cerca de metade dos eleitores acham que Biden está gastando muito na guerra, e mais pesquisas lançadas nos últimos meses sugeriram que Donald Trump tem uma boa chance de ganhar as eleições no próximo ano. Ele não é um grande amigo da OTAN, e se recuperar o poder, ele pode cortar a ajuda à Ucrânia inteiramente e talvez até retirar as tropas dos Estados Unidos fora da Europa, o que encorajaria Putin e daria-lhe o tempo e o espaço que ele precisa para se rearmar, caso o russo lance outra invasão. A Europa poderia ser deixada para enfrentá-lo sozinha caso o continente sobreviva a tal ataque. Tudo depende do que os líderes europeus fizerem a seguir. Enquanto todo o flanco oriental da Europa estaria em risco por causa de Putin, talvez o maior perigo esteja nos países bálticos. Estes 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, eram partes de longa data do Império da Rússia e hoje são sanduíche entre a Rússia propriamente dita, seu enclave militar de Kaliningrado e seu aliado próximo, a Bielorrússia. Eles estão conectados ao resto da Europa pelo estreito Sockey Gap, e se Putin usasse seus recém-reconstruídos tanques do exército para fechar essa lacuna, eles seriam isolados. Os exércitos da Europa precisariam então quebrar este bloqueio com uma força de tanques própria, por pelo menos um tamanho tão grande quanto o da Rússia, se não maior, ou então assistir às tropas de Putin invadirem a região. Um infame conjunto de jogos de guerra de 2014 revelaram que a OTAN perderia esta luta mesmo com a ajuda dos americanos. Vencer sem os americanos seria mais difícil. A Polônia, que faz fronteira com o Sockey Gap ao sul, está atenta a este perigo e já está tentando construir um exército para frustrar os planos de Putin. Nos últimos 2 anos, comprou quase 1.500 novos tanques, 100 helicópteros Apache, sistemas de alta tecnologia, centenas de peças de artilharia e dezenas de caças. Varsóvia também planeja dobrar o número de soldados à sua disposição para 300 mil. Mas com uma economia e uma população de apenas uma fração do tamanho das russas, não será capaz de lutar e vencer essa guerra sozinha. Vai precisar do apoio de seus aliados europeus e nenhum deles demonstraram tanto entusiasmo em aumentar suas próprias forças armadas. Olaf Scholz, líder da Alemanha, prometeu à Ucrânia que sairia um vencedor e estava pronto para seu país ao entregar 100 milhões de euros a OS militares para se rearmarem. Mas 2 anos depois, 2/3 do dinheiro foi gasto. Muito do que foi consumido por inflação, sem quaisquer alterações graves, ofereceram mais dinheiro e mudanças foram prometidas, mas o ritmo tem sido gradualmente lento. A Grã-Bretanha tem também decepcionado, apesar de ser um dos principais apoiadores da Ucrânia, não só não conseguiu desenvolver o seu próprio exército, mas, na verdade, planeja reduzi-lo de 76 mil soldados para apenas 73 mil, o suficiente para caber dentro de um estádio com alguns assentos extras. Eles possuem apenas 200 tanques e só adicionarão mais uns 140 até 2030. Em comparação, a Rússia pode produzir 140 novos tanques em apenas alguns meses. A França conseguiu atribuir 400 milhões de euros para a defesa, mas em vez de canalizá-lo para armas de artilharia e tanques, Emmanuel Macron planeja gastar muito disso em novas defesas de armas nucleares e bases no exterior, levando alegações de que ele está ignorando todas as lições da Ucrânia, o que aumenta as chances deles perderem uma guerra para Putin dentro da próxima década, com todos os danos que isso causaria para a credibilidade do Ocidente na cena mundial. Apesar de tudo, ainda há esperança que a Europa tenha de longe a maior economia, maiores recursos e melhores indústrias e mais pessoas em comparação com a Rússia. Em uma luta que coloque os dois lados uns contra os outros em total guerra, a Europa venceria sem dúvida. O problema é se os europeus estarão prontos para lutar contra Putin e se quando chegar a hora isso é algo que é inteiramente sob seu próprio controle.
A melhor chance de derrotar a Rússia ainda está dentro da própria Ucrânia. O contra-ataque falhou terrivelmente, e a vitória, a partir deste ponto, será mais longa e mais sangrenta do que todos esperavam, mas ainda pode ser feito. Os líderes devem se animar e seus fundadores pegar seus talões de cheques e deixar de lado suas diferenças para garantir que a Ucrânia receba o dinheiro e a munição necessária. Se essa oportunidade for perdida, então o continente precisa assumir a responsabilidade por sua própria segurança e enfrentar a ideia de lutar contra o Kremlin sem os americanos. Putin apostou tudo em sua guerra contra o Ocidente, toda a Rússia está agora voltada para isso, sua economia depende da vitória, assim como na sua própria sobrevivência. Novamente, isso exigirá dinheiro para armas e força de vontade. Mas quanto mais cedo os preparativos começarem, melhor será o rearmamento antes de Putin. Não fazê-lo é um convite para um desastre.